Obrigado. Você é uma pessoa entusiasmada? Tem gente que tem dificuldade em demonstrar entusiasmo, disposição, coragem. Tem gente que é tímido, acanhado, medroso, inseguro. Tem gente que tem perdido a oportunidade de adotar diante de Deus uma postura de adoração, de exaltação, porque as circunstâncias, elas acabam roubando a alegria, a disposição de estar na presença de Deus. Tem gente que a vida espiritual está bagunçada, a vida espiritual não está em ordem. O que seria uma vida espiritual em ordem? Onde a gente tem todo dia um encontro com a palavra, todo dia um tempo de oração, todo dia um momento de louvor, toda semana uma reunião de comunhão e uma postura de obediência. Isso é uma vida cristã saudável. Mas às vezes a gente não consegue manter essas coisas e algumas coisas começam a roubar as prioridades, a roubar a nossa atenção. Interessante que Deus é especialista em transformar situações. Nós estamos falando já, essa é a quarta mensagem, de uma série de mensagens que nós chamamos improváveis. Os memoráveis improváveis. Trazer à memória pessoas que tinham tudo para não ser nada, não ser lembrada, não ser ninguém. Pessoas que viviam a rotina do seu viver em uma monotonia. Todo dia fazia a mesma coisa, ano após ano, e achava que a vida estava se acabando, que nada especial poderia acontecer através da vida desta pessoa. E aí a gente vai ver que Deus, com a sua especialidade de transformar situações, transforma coisas memoráveis, traz à memória coisas memoráveis, e aquilo que era improvável se transforma em realidade. Por exemplo, quem aqui imaginou que o Gesso e a Vivi iam ser avós? Algum dia, quem sabe, daqui a alguns anos, mas o sorriso deles não esconde, Agora, eu não gostei da camisa, rapaz. Já botou a camisa do bebê lá, como a camisa do Coxa? Eu vi aquilo lá. Você tem que colocar o Coxa, o Palmeiras e o Paraná. Ela vai ter que escolher entre os três. Ela ou ele. Atlético? Não, aqui na igreja não tem atleticano, não. Só tem paranista aqui. Tem algum atleticano aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Ixi! Deus abençoe. Pode baixar a vida de vocês. Mas aqui tem mais paranista do que atleticano, viu? Aqui tem as duas Combis do Paraná. Mas assim, Deus transforma situações. Tem mais corintiano? Corintiano. Tem algum corintiano aqui? Tem 5. 5. Mas o que eu quero dizer é que as coisas que nos parecem improváveis, Deus, quando põe a sua mão, opera e transforma essas coisas. Hoje nós vamos estudar a vida de um indivíduo que vocês conhecem, Gideão, e o tema de hoje é quando a chance é pequena demais. A chance é tão pequena que parece impossível que Deus possa usar você, que Deus possa transformar situações, transformar a sua vida, transformar a vida de outras pessoas. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e depois vamos pular para o versículo 11. A história de um improvável, tinha tudo para não ser ninguém, tinha tudo para passar batido na vida, mas Deus transforma esse homem em um grande homem de Deus. Olha o que diz o texto bíblico. De novo,
os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Interessante que de novo fizeram o que o Senhor reprova. De vez em quando a gente de novo faz aquilo que Deus reprova. Então a gente já começa se identificando aqui com essa nação israelita. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram primos dos israelitas. Só que os midianitas oprimiam os israelitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Lê aí de novo, como é que é? Abisrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Essa é uma pergunta que alguns de nós faz, né? Quando a gente vive uma situação negativa. Mas Deus, por que isso aconteceu comigo se o Senhor está comigo? Aí ele insiste: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas, nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Respondeu o Senhor: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Essa é uma história muito interessante. O exército de Gideão era infinitamente inferior ao exército dos midianitas. Mas Deus chega e manda reduzir ainda mais o exército de Israel para aquela batalha. A chance de vitória era pequena demais. Mas no final da história, comprova que Deus é especialista em transformar situações improváveis em vitória. Deus é especialista em transformar pessoas improváveis em guerreiros. E viver é uma guerra. A gente trava algumas batalhas quando a gente vive. A gente luta quando a gente nasce, a gente luta para viver, para crescer. A gente luta para estudar, para passar, para ser aprovado. A gente luta para conseguir uma colocação, um emprego, uma colocação melhor. A gente luta para manter, é uma batalha após outra, para manter o emprego. A gente luta para manter a saúde. Alguns lutam para manter um corpo saudável. Então a vida é uma guerra. A gente trava inúmeras batalhas,
mas Deus é especialista em transformar pessoas improváveis em guerreiros, em vencedores. Assim como ele fez com Gideão, Deus está chamando cada um de nós, com as nossas lutas interiores, com as nossas lutas internas, algumas lutas externas, alguns com limitações, alguns com bloqueios, alguns com determinadas limitações emocionais, físicas e até espirituais. Deus está nos chamando porque Ele é especialista em transformar improváveis em guerreiros, em lutadores, em vencedores. Ele quer fazer de mim, de você, um poderoso guerreiro, ainda que a chance pareça ser pequena demais. Mas como é que isso é possível? Nós vamos aprender com a experiência de Gideão. Quando a chance é pequena demais, não perca o entusiasmo no meio da crise. Não perca o entusiasmo no meio da crise. O texto vai dizendo que o anjo chega a Gideão, senta-se embaixo de uma grande árvore, e Gideão estava ali malhando trigo no lugar onde se espremia uvas. Aí o anjo aparece a Gideão e lhe diz: o Senhor está com você. Essa certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está com você, faz toda a diferença no seu viver. Situações improváveis acontecem quando a gente sabe que Deus está conosco. E ainda que a gente viva momentos de crise, momentos de dificuldade, nós não podemos perder o entusiasmo. Eu me lembro que depois daquele acidente que o meu carro capotou e deu algumas viradas, e eu fiquei todo tenso. Até hoje, uma parte do meu corpo dói. Quando eu vou pegar avião, eu sempre sento no corredor. E as pessoas olham para mim e eu disse: olha, eu sou sequelado. As pessoas olham para mim: como sequelado? Um moreno bonito desse jeito. Simpático. Comunicativo. Como que você é sequelado? Eu sofri um acidente e machuquei o cóccix. E se eu ficar no meio, a cada meia hora eu tenho que virar de lado para aliviar a dor. Dependendo do número de horas de voo, eu tenho que levantar e ir para o corredor. Naquele dia que eu sofri o acidente, depois que eu recebi alta, depois de 7 horas de pronto-socorro ali, numa cidade que esqueci o nome, eu continuei a minha viagem e fui para Campo Grande. No outro dia preguei para os pastores, preguei à noite, no outro dia, domingo de manhã, de noite, e as pessoas ficavam entusiasmadas, com tanto entusiasmo de um cara que estava com dores, hematomas. Mas, mesmo em meio à crise, nós não podemos perder o entusiasmo. Mesmo em meio à dificuldade, não perca o entusiasmo, porque Deus está conosco. No meio da crise, Gideão perdeu o entusiasmo de jeito nenhum. Por que ele não perdeu? Porque Deus não permitiu. Ele queria perder. Se você vê a história, ele reclama, se sente pequenininho, o menor da tribo de Israel. E eu sou o menor da minha casa. Gideão era um improvável, era um homem trabalhador, esforçado, mas era um improvável. No meio da crise, enquanto o povo vivia nas montanhas, cavernas, fortalezas, Gideão não perdia o entusiasmo malhando trigo. Malhando trigo no lagar. E aqui é uma estratégia de guerra. Lagar é o lugar onde eles pisavam a uva para fazer vinho, para fazer suco. Mas eles eram sempre roubados. Como não era época de uva, os midianitas não iam no lagar para roubar o suco e a uva. Era a época de trigo. E na época de trigo, eles queriam ver se ele ia lá onde o trigo ficava para poder
pegar e roubar trigo. Chegava lá, não tinha trigo nenhum. Eles iam para outro lugar, porque a estratégia usada por Gideão é bater o trigo no lugar da uva. Conquanto fosse uma pessoa limitada, ele era uma pessoa esforçada. Enquanto o povo de Israel passava fome, Gideão tinha sustento. Isso é algo para se perceber. Ele tinha sustento para si, ele tinha sustento para a sua família. Ao malhar o trigo no lagar, Gideão demonstra uma disposição, uma coragem, um entusiasmo. E aí Deus aparece a esse homem corajoso, improvável, mas entusiasmado, em meio à crise, e Deus o chama. A chance de ele ser usado era pequena demais. Talvez a sua chance de ser usada por Deus também é pequena demais, você pensa assim. Talvez você se sinta uma pessoa que a sua atuação na família, a sua atuação na sociedade, na igreja, onde você está, ela é despercebida, ela não é vista. E você se sinta uma pessoa anônima. Mas você precisa manter o entusiasmo, a alegria, o vigor. Quando nós mantemos o entusiasmo, Deus nos vê, Deus vem ao nosso encontro, Deus se revela a nós, e ainda que uma chance pequena demais seja que você consiga enxergar, não perca o entusiasmo, faça tudo muito bem feito. A Bíblia diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o com todo entusiasmo. Uma das dificuldades que eu tenho aqui para pregar é quando o retorno não acontece, quando eu não me ouço. Por exemplo, agora, não estou me ouvindo, já vim mais para trás para ver se eu consigo me ouvir. Porque quando eu ouço a minha voz, eu percebo que eu estou sendo ouvido. Isso me entusiasma ainda mais, me deixa feliz, alegre. Quando eu não me ouço, eu fico assim. E tem gente que precisa saber que Deus ouve você, que Deus te enxerga, ainda que você não se ouça, ainda que você não se veja, Deus vê você, Deus conhece você, Deus percebe você. E Deus vai usar a sua vida. Olha como o retorno chegou legal agora. Deus usa, Deus ouve a nossa oração. E a gente começa a se encher de novo de alegria, de ânimo, de entusiasmo. E é assim que devemos viver, entusiasmado. Agora alguém já disse assim: olha, a pior coisa do mundo é um incompetente entusiasmado. Porque ele sai fazendo incompetência de maneira desastrosa. Você conhece algum desastroso entusiasmado? Eu conheço um, ele é muito empolgado. Quando ele acerta é maravilhoso, quando ele erra ele causa um transtorno geral, porque ele é muito entusiasmado. Mas a lição aqui é que Deus quer ver-nos sempre entusiasmado, ainda que estejamos vivendo um momento de crise. Então aprenda isso. Segunda coisa, supere as dúvidas que existem dentro de você. E olha, gente, todos nós temos dúvidas sobre nós mesmos. Todos nós duvidamos se nós somos capazes ou não de cuidar, de fazer. Eu conversava com uma mãe, e toda mãe de primeiro filho tem dúvida se vai ser uma mãe adequada. Muitas mães de primeiro filho se sentem inseguras, a amamentação que não consegue chegar direito. Depois que nasce o segundo filho, é uma tranquilidade, mas o primeiro filho é um problema. E às vezes há essa dúvida: será que eu tenho condições de ser uma boa mãe? Será que eu serei um bom pai? Será que eu vou me dar bem naquela função, naquela faculdade, naquele colégio? E muitos de nós temos dúvidas de nossa capacidade, de nossa condição, de nossa importância. Nós temos dúvidas da nossa força, do nosso vigor. Quais eram as dúvidas que existiam dentro de Gideão, que de maneira definitiva ele precisava vencer para que a realidade da sua vida e a realidade da sua família fosse mudada?
Ele tinha a dúvida da decepção. Gideão respondeu dizendo: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por quê? Por que aconteceu tudo isso conosco? Gideão estava decepcionado com Deus. E eu conheço gente que se decepciona com Deus. Tem gente que se decepciona com Deus porque coloca em Deus coisas que Deus não pediu para colocar. Eu me lembro que alguém certa vez disse assim: Deus me prometeu que curaria meu marido. E meu marido não foi curado. Eu disse: mas quando foi que Deus te prometeu isso? Ele me prometeu um dia através de um sonho. Gente, sonho é manifestação do inconsciente. Ah, eu queria tanto a cura do meu marido, e eu orei tanto por isso. Eu fui dormir com isso lá dentro do meu superego, e de repente há uma manifestação do meu inconsciente dizendo: eu curarei seu marido. E a pessoa diz: foi Deus que me prometeu. E aí fica decepcionado com Deus. O pastor Arnaldo está fazendo um mestrado e falando sobre as dificuldades desse mundo contemporâneo. E diz que o professor dele, de fora do Brasil, assim: se você encontrar algum ateu, pergunta para algum ateu: o que foi que você perdeu? Quem foi que você perdeu? Porque você vai descobrir que todo ateu tem uma decepção. Todo ateu tem uma decepção com Deus. Perdeu alguém. A dúvida era a decepção na vida desse homem. Gideão então responde e manifesta uma decepção com Deus. Há uma outra dúvida que ele tem, que ele traz consigo, que é a desconfiança. Um sentimento de abandono. Onde estão, dizia ele, todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos de Midian. Ele se sente abandonado, e a dúvida que ele traz consigo, além da decepção, é a dúvida da desconfiança. Ele não confia mais em Deus. E muitas vezes nós nos sentimos abandonados quando algumas coisas que nós queríamos tanto não acontecem. Algumas coisas que nós esperávamos tanto não aconteceu. Uma outra dúvida que Gideão traz consigo é a dúvida da síndrome de inferioridade. Respondeu Gideão: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele se sentia pequeno. Eu sou da menor tribo, e eu sou da menor família da minha tribo. Quem sou eu? E muitas vezes nós também nos sentimos assim, tão pequenininhos, tão insignificantes. Alguns de nós temos síndrome, enfermidade emocional, melhor dizendo, de inferioridade. Todo mundo é melhor do que a gente. A gente pensa que todo mundo é melhor do que a gente, é mais capaz do que a gente. E aí, quando a gente se sente tão pequenininho, e a gente vai olhar para a lição dessa noite, quando a chance é pequena demais, Deus se manifesta com graça, com poder, se a gente continuar entusiasmado em meio à crise, superando essas dúvidas. Eu preciso trazer esclarecimento para dentro de mim mesmo. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Deus me ama, Deus me salvou, Deus está comigo, Deus está presente, Ele vai me usar. Terceiro lugar, adore a Deus apesar da situação. Situação difícil, precisa adorar a Deus. A gente continua muito empático com a família Quevedo. Tiagão, Camila, Elizabeth, Ione, o tiozão ali. A gente continua sentindo, eles estão vivendo esse luto difícil.
Mas tem uma coisa que nos chama a atenção, nos faltar um culto todo domingo na igreja, adorando a Deus em meio à dificuldade. Adorar a Deus em um momento, em um ambiente onde a gente se despediu de pessoas que a gente tanto amava, como a Foca. Difícil chegar aqui. Mas, mesmo em meio a essa dificuldade, eu vou adorar a Deus. Gideão prosseguiu falando: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Aí olha a provocação de adoração que Gideão faz: peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta. Adorar a Deus nesse contexto era ofertar a Deus, era doar a Deus, dar algo de valor a Deus e ter certeza de que Deus recebeu. Não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Versículo 17 e 18. Quando Gideão percebeu que a visita que estava recebendo era do anjo do Senhor, ele insiste para oferecer ao Senhor uma oferta. Gideão não queria perder a oportunidade de adorar ao Senhor, independente da situação que ele estava vivendo, se sentindo menor da sua família, de uma família que é a menor da sua tribo, de uma tribo que é a menor das tribos de Israel. Mas quando ele percebeu Deus presente, ele quis cultuar a Deus, ele quis dar ao Senhor a sua oferta. Pastor Marcelo Coelho Fernandes diz que crises são oportunidades que Deus nos dá para o adorarmos como Ele merece ser adorado. Crise é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Porque tem gente que adora quando está tudo muito bem. Quando tudo vai mal, a gente pede, a gente suplica, a gente não exalta, a gente não louva a Deus. A gente não engrandece ao Senhor. A chance de acontecer algo extraordinário na vida de Gideão e do povo de Deus era pequena demais nesse contexto. Porém, Gideão ainda assim adora a Deus. Ainda assim, ele oferece a Deus a sua oferta. Talvez você seja uma pessoa que tem dificuldade de adorar o Senhor, tem dificuldade de exaltar ao Senhor, de oferecer ao Senhor sua adoração, seu canto, seu louvor. Alguns pensam que o momento de adoração é só aqui, quando a gente está cantando, louvando a Deus. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu já estou pronta para cantar lá na frente no louvor. Crente nova, viu? Crente na fé. Já estou pronta para cantar lá na frente. Falei: é mesmo? Disse: é. Se você é afinada, não, sou muito desafinada. Falei: mas por que você está pronta então para cantar lá na frente? Ah, porque eu canto todo dia no banheiro e eu penso que eu estou bem afinada agora. Eu disse: olha, Deus aceita o seu louvor no banheiro, você não precisa ir aqui na frente. Uma das coisas mais gostosas que eu, como pastor, usufruo é quando eu ouço a igreja cantando. Às vezes o nosso som está muito alto, e precisa estar, né? Para a gente ser... Mas quando vocês cantam, que eu vejo o povo cantando, eu fico feliz, eu fico imaginando a satisfação de Deus ao ouvir o louvor da congregação. Eu estou para fazer um exercício qualquer dia desse aí, só para tudo, instrumento e vocal, vamos ouvir só a igreja cantando esse hino aqui, ó. Mas ainda não chegou a hora, viu, Marcão? Mas quando chegar, vocês vão ver. O pastor hoje vai fazer aquilo, ele vai sair dali, vem aqui, para tudo, só a igreja canta. Porque a adoração congregacional é algo extraordinário, é espontâneo. Adora a Deus, Deus recebe sua entrega, sua adoração. E ainda que a situação esteja difícil, que você esteja vivendo na sua particularidade, você consegue adorar a Deus. Deus aceita a sua adoração. Então,
Quando a chance é pequena demais, não perca o entusiasmo. Supere as dúvidas. Adore a Deus em qualquer situação. Em quarto lugar, coloque em ordem sua vida espiritual. Arruma a casa. O texto diz que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Deus sabia o novilho que tinha lá do rebanho do pai. Deus sabe o que nos é precioso, que nós podemos ofertar ao Senhor. Deus reconhece o que na nossa vida espiritual não está sendo levado a sério. Separe aquele novilho. O sétimo, como é que diz aqui? Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, destrua o altar a outros deuses, interrompa a devoção que você tem dado a outra coisa que não seja a mim. Corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus. No topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Deus sempre chega em promessas, mas também chega em mandamentos. Eu vou abençoar, eu estarei contigo, mas eu preciso que você cultue a mim, mas do meu jeito. Não do jeito para agradar ao pastor, agradar ao líder da minha banda. Nós temos 6 bandas, irmãos, coisa mais linda. No dia 11 vamos ter aqui um congresso, um workshop de louvor e adoração. Vai ser uma festa linda. Todo mundo envolvido com a música na igreja é convidado para esse workshop no dia 11. Pastor Rodrigo vai estar com a gente, ministro de música do Bacaxiri, e outros líderes, nos dando consciência de que o nosso louvor e a nossa adoração precisa ser dada a Deus. Nós cantamos aqui: a Ele a honra, a Ele a glória. A gente, às vezes, que administra, a gente quer que seja feito de um jeito, e a gente, às vezes, faz para agradar o pastor. O pastor gostou ali, ó. Agradar o André, o líder da minha banda. O André quer que faça assim, a gente fez, agradamos o André. Mas mais do que agradar o André ou agradar o pastor, Deus quer que o nosso louvor agrade a Ele. E da boca dos pequeninos Ele suscita todo o louvor, toda adoração. Deus quer receber de nós adoração. Era necessário que Gideão colocasse sua vida espiritual em ordem. Eu tenho uma missão para você, você vai ser uma pessoa memorável lá no século 21. 4.000 anos depois vão falar de você. Eu vou receber o seu louvor, mas coloque sua vida em ordem. Quando a chance é pequena demais, não perca esse entusiasmo. Supere as dúvidas, adore a Deus, coloque sua vida em ordem, gaste mais tempo na presença de Deus, mais tempo na palavra de Deus, mais tempo na oração. Eu estou entusiasmado com a leitura da Bíblia em um ano. Lancei a campanha domingo passado. E aí eu tenho apresentado uma ferramenta nova. Em vez de ler, você pode ouvir a Bíblia. Porque você consegue ouvir a Bíblia fazendo outra coisa. Quinta-feira, aqui na reunião dos 60 mais, eu falei que eu estava ouvindo a Bíblia e uma irmã disse: pastor, qual é a versão da Bíblia que o senhor usa para ouvir a Bíblia? E eu instalei para ela aqui. Isso foi quinta noite. Sexta-feira ela já tinha lido ou ouvido mais de 40 capítulos da Bíblia. Está entusiasmada. O Júnior já leu um bocado de cartas gerais ali, mandou um relatório para mim. Já li várias cartas. Quando a gente ouve a palavra de Deus, é uma forma de a gente colocar a nossa vida espiritual em ordem. Quando a gente ouve um louvor, é uma forma de colocar a nossa vida espiritual em ordem. Quando a gente gasta tempo em oração, a gente tem orado 6 horas da tarde aqui, que coisa gostosa orar sem tempo, sem pressão. E eu geralmente começo fazendo a primeira oração, só a minha oração demorou mais de meia hora.
As meninas, coitadas, tiveram que fazer oração correndo. Coloca a sua vida espiritual em ordem. Como é que anda o seu encontro com a palavra? Como é que anda a adoração? Ela só acontece no domingo? Como é que anda o seu tempo de oração? Em quinto e último lugar, reconheça que a vitória vem de Deus, a vitória vem do Senhor. Entregarei nas mãos dos midianitas. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve apenas 300. E estes ficaram com a provisão e a trombeta dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. No início, Gideão disse: eu não consigo. Essa declaração verdadeira, somente por si só, poderia limitar, inibir a ação de Gideão. Ele não conseguiria. A chance de vencer o inimigo era pequena demais. Aliás, não havia nenhuma chance, mas depois de todo o processo na vida de Gideão, o próprio Deus diz a ele: eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Deus usa pessoas comuns, pessoas improváveis, para fazer obras extraordinárias. Domingo retrasado, os irmãos oraram por mim. Desafio de presidir a Convenção Batista Brasileira é grande, gente. Quase sempre o presidente da Convenção Batista Brasileira é um pastor altamente qualificado, pastor de uma grande igreja enorme. Dificilmente a gente vê um pastor de uma igreja com menos de 2.000 membros ser presidente da Convenção Batista Brasileira. E presidir a Convenção Batista Brasileira nesse tempo de polaridade, nesse tempo de intolerância, é pior ainda. Porque tudo que a gente fala tem uma conotação política, ideológica. E muitas ações políticas e ideológicas esperam de nós uma manifestação. Eu fui para a Assembleia lá em Recife, provavelmente uma das maiores assembleias do Brasil. Tinha noites lá que nós tínhamos 7.000 pessoas. Com temor, me sentindo pequenininho. Quem sou eu para Deus me usar? Me sentindo um Gideãozinho. E num momento difícil como esse, nós temos 3 casas de formação teológica, todas as 3 casas vêm um histórico de 20 anos de déficit, quase insolvência administrativa, pedagógica. Desafio tremendo. Grandes homens de Deus, grandes diretorias tentaram solucionar a problemática dos nossos seminários do Norte, do Sul, do Equatorial. Nós tivemos aquela problemática da declaração doutrinária que dividiu o Brasil Batista, criou insatisfações. As pessoas entravam no nosso culto para dizer que eu não era pastor, porque eu queria mudar a declaração doutrinária, não tem nada a ver. Eu fui para uma assembleia com medo, tinha um requerimento complicado, político, ideológico, uma pressão enorme para que a gente se manifeste sobre isso, sobre aquilo. E quando o pastor Nildo orou por mim, ele sabia do que eu temia, e disse: gente, vamos orar pelo nosso pastor. Nosso pastor tem apanhado tanto esse ano que passou. E agora, uma coisa é ser apanhado na internet, que a gente não vê, né? Outra coisa é o cara dizendo na minha cara lá: ó, você é isso e aquilo. E eu fui para aquela assembleia desse jeito, temendo, me sentindo pequenininho. E Deus fez maravilhas. Graças às orações de vocês, à oração do povo de Deus. Nós aprovamos uma matéria lá que o povo não faz ideia. Aprovamos a unificação da formação teológica batista brasileira, que torna os seminários superavitários. 20 anos de déficit. E quando a gente chamou o pastor para orar, o pastor Pascoal vai na sua oração e diz assim: Deus, falando com Deus,
O Senhor fez um milagre aqui hoje, porque nunca na história da Convenção Batista Brasileira uma matéria tão séria foi aprovada sem nenhuma discussão e por unanimidade. A Ele a honra, a Ele a glória. E eu me sentindo tão pequenininho e Deus fazendo coisas tão maravilhosas. Resolvemos o problema da declaração doutrinária. Alteramos o capítulo de família, que era o grande desafio, e apaziguamos o Brasil Batista. Tantas coisas maravilhosas aconteceram, porque Deus usa pessoas comuns, pessoas improváveis, para fazer coisas extraordinárias. Por isso nós não devemos desistir, onde Deus está apenas começando. Quando eu fui eleito em janeiro de 22, eu disse, tomei um susto, não esperava. E agora o que Deus está fazendo, isso para mim é uma honra. Mas Deus usa pessoas comuns, pessoas improváveis. Por isso o desafio para mim e para você é não desistir agora, porque Deus está apenas começando a usar nossas vidas. Ainda que eu tenha 83 anos de idade, Deus apenas está começando. Irmã Esther, ainda que a minha visão pareça que esteja indo, Deus está começando. Nós precisamos crer que nós servimos a um Deus que transforma improváveis em guerreiros, em gigantes. Por isso não devemos perder o entusiasmo no meio da crise. Devemos superar sim as dúvidas que é normal termos, mas nós vamos vencê-las. Nós vamos adorar a Deus apesar da situação difícil. Vamos colocar a nossa vida em ordem, reconhecendo que a vitória vem do Senhor. Quando Deus chamou Gideão, a chance era pequena demais. Mas ele não perdeu o entusiasmo. Ele superou suas crises internas, adorou a Deus. Apesar daquela situação, ele coloca em ordem sua vida espiritual e ele reconhece que a vitória veio do Senhor. E qual foi o resultado? Olha o que diz o texto bíblico. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, matassem uns aos outros, porque a vitória veio do Senhor. Isso nos ensina que nós precisamos reconhecer que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Toda ação que você faz, se não for o Senhor que está com você, o que vai ser de você? Nós oramos aqui pelas nossas crianças. Segunda-feira, algumas mães vão entregar as crianças na escola. É difícil entregar uma criança na escola. A gente confia que vão cuidar bem das nossas crianças. A gente confia que ali elas serão instruídas no caminho certo, serão direcionadas da maneira certa, que elas serão cuidadas. E muitos de nós nos sentimos inseguros em deixar... Eu vi aqui as menininhas com a roupinha bonitinha. Mas se a gente não confiar que é Deus que cuida de nossas crianças, nós não temos como ter paz.
É Deus que cuida de nós. Por isso, você talvez esteja vendo uma chance muito pequena na sua vida de alguma coisa dar certo. Uma chance muito pequena de você conseguir tal coisa. Eu me lembro que quando eu conheci Fátima, Fátima sempre foi muito bonita, vocês sabem disso. Muito educada. Tinha uns caras dando em cima de Fátima no acampamento. Aqueles midianitas ficavam em cima de Fátima o tempo todo. Aí os caras assim, sem noção. Ficava lá e olhando, achava impossível um dia. Eu ficava igual aquele personagem. Se ela me desse bola. E os caras, tinham uns incircuncisos lá e tinha os caras lá bonitão também. Uns bons partidos. Acho que talvez até o pai e a mãe da Fátima preferia aqueles caras do que um sujeito igual a mim. E era tão difícil aquilo virar realidade quando, no último dia do acampamento, ela chega para mim e diz: eu queria que você me ajudasse. Eu falei: como? Eu queria que você me ajudasse a solucionar uma charada. Eu falei: pois não? Só que, gente, eu tinha me preparado. Sabe que pessoa tímida não gosta de ser surpreendida, né? Eu tinha me preparado para me declarar a Fátima depois do retiro. Porque eu já estava apaixonado e me declarei como mariposo apaixonado. Aí eu disse, ela: você pode vir comigo? Eu falei: posso. Se eu quero que você me ajude a identificar quem é o mariposo apaixonado. A perna tremeu. Literalmente, tremeu. Não é brincadeira não, é sério. Eu gelei. Falei: ai meu Deus. Porque eu não estava preparado para aquele momento. Mas a vitória veio. Ela não deixou passar. Tem coisas que parecem muito difíceis demais para a gente. Eu estou brincando com isso, embora seja real tudo isso. Mas quando a gente se sente improvável, pequeno demais, a gente precisa crer que o nosso Deus é um Deus que transforma situações. E Deus usa aquilo que nós somos, Deus usa aquilo que nós temos. Talvez Gideão não fizesse ideia de que ele poderia, com 100 homens, destruir um exército, mas na verdade não foi ele que destruiu, foi Deus que destruiu, porque nós precisamos reconhecer que a vitória vem do Senhor. Quando a chance é pequena demais, olha, não perca a sua alegria. Está tudo caindo aqui ao seu redor, continue firme, constante. Continue alegre, entusiasmado, em paz nas lutas. Ainda que você tenha algumas dúvidas pessoais, algumas dúvidas no seu viver, resolva isso dentro de você, conversa com Deus. Se você acha que Deus é culpado de alguma coisa, vai conversar com Deus, como Gideão fez. Se o Senhor estivesse conosco, não teria acontecido o que aconteceu, Deus. Que história é essa? Mas se prepare para ouvir de Deus o que Deus falou para Jó. Jó, onde tu estavas quando eu formei o universo? Quem era você? Mas coloque as dúvidas diante do Senhor. Adore a Deus em toda e qualquer circunstância. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Perdeu o emprego, agradeça. Eu me lembro quando fui demitido do banco, um dos empregos que eu mais gostava era bancário, caixa de banco. Fui demitido, gente, uma frieza. O gerente de RH me chama aqui e disse: o negócio é o seguinte, o banco não precisa mais dos seus serviços. Gente, que frieza. O cara nem preparou. Ei, disse: olha, você sabe, a crise está aí. Chamei, entrei e disse: olha, o banco não precisa mais do seu serviço, você passa ali no RH e assina os documentos e recebe sua indenização. Pode ir. Eu falei: não, antes eu queria expressar minha gratidão, eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar nesse banco. Você não faz ideia como isso enriqueceu minha vida, foi bom para mim. Muito obrigado. Acho que ele ficou pirado.
Diz assim, engraçado, tem gente que sai daqui chorando, me xingando, reclamando, e esse aqui sai agradecendo. Pensei até que ele podia dizer, volta aqui, vai trabalhar de novo, mas ele não fez isso. Mas se a gente adora a Deus em meio às crises, gente, Deus é glorificado, é exaltado. Tem gente que não pode sofrer nada, que começa a resmungar. Falamos sobre isso hoje de manhã. Coloque sua vida em ordem e você vai adorar a Deus em meio às crises. Coloque sua vida em ordem e você vai superar as dúvidas dentro da sua cabeça. Quando a sua vida espiritual está em ordem, as dúvidas se dissipam. Quando sua vida espiritual está em ordem, seu entusiasmo volta em meio a qualquer circunstância. Quando sua vida espiritual está em ordem, você vai reconhecer que toda vitória vem de Deus, porque Deus controla e administra a sua vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor e vamos fazer aquele momento de oração que a gente não fez hoje. Talvez você veio hoje aqui com um motivo de oração. Talvez você queira que nós oremos por alguma coisa na sua vida. Eu gosto muito que a gente não vá embora sem apresentar a Deus nossa vida. Talvez você tenha um motivo de gratidão, talvez até você queira agradecer a Deus as orações, talvez você tenha um pedido tão especial para Deus, que você quer que Deus ouça. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Porque quando você faz isso, você está dizendo, Deus, eu estou apresentando ao Senhor minha vida, eu quero que o Senhor atenda a minha oração, eu quero que o Senhor receba a minha gratidão. Então, se você quer que a gente inclua a sua oração, vem aqui, a gente vai encerrar orando por você, que nesse ato de fé, vem apresentar a Deus sua vida. E talvez você se sinta pequenininho. Talvez você seja uma pessoa que tem algumas dúvidas. Talvez você precisa colocar a sua vida espiritual em ordem. Talvez você precisa reconhecer que toda vitória vem de Deus. Ao sair do seu lugar, você está dizendo, Deus, olha, eu entendi isso e eu quero que o Senhor receba a minha gratidão, receba o meu louvor, receba a minha adoração. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Obrigado porque o Senhor tem renovado a tua misericórdia em meio a circunstâncias muitas vezes difíceis. Lembramos de pessoas aqui que passam pelo momento ainda da saudade, da dor. Pessoas que passam, ó Deus, um luto difícil de carregar, e a gente sabe que nós dependemos e precisamos do Senhor. Aqui estão pessoas, ó Deus, que querem agradecer a bênção, a vitória, cuidado do Senhor quando hospitalizada naquele lugar. Nós temos pessoas aqui, ó Deus, apresentando ao Senhor situações profissionais. Estamos começando um novo ano, existem pessoas aqui querendo mudar de emprego, ó Deus, querendo uma promoção, querendo, ó Deus, um aumento, querendo uma oportunidade, uma vitória no concurso. Aqui estão pessoas apresentando situações de enfermidade pessoal, lutas diárias. Aqui estão pessoas apresentando situações sentimentais. Existem pessoas apresentando aqui, ó Deus, alguns pensamentos negativos que têm dominado sua maneira de pensar. Aqui estão pessoas, ó Deus, que de alguma forma necessitam crescerem espiritualmente, colocar sua vida em ordem. Pai, aqui estão pessoas que precisam de entusiasmo para viver, para fazer, para acontecer. Aqui estão pessoas improváveis, ó Deus, mas que estão se rendendo a Ti. O Senhor que transforma improváveis em guerreiros. Aqui estamos nós, ó Deus, que temos enfrentado lutas diárias, semanais. Para alguns de nós, esse desafio de vivermos 2023 é tão grande. E muitos de nós nos sentimos tão pequenininhos, ó Deus, como Gideão. Mas o Senhor aparece a nós, o Senhor nos visita. O Senhor vem ao nosso encontro. E nós queremos entregar ao Senhor tudo que somos e tudo que temos. Por isso eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, contempla a fé do teu povo. Abra as janelas do céu e derrame bênção sem medida sobre cada um. Aqueles que não puderam
estar aqui à frente, porque estão lá em casa, no trabalho, aonde estiverem. Que o Senhor também contemple a motivação de cada um ao pedir para que o Senhor venha aos seus encontros. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia da Tua graça. Queremos pedir, Deus, que esta seja uma semana de vitórias, diante das batalhas que vamos travar. Que a gente cresça na Tua palavra, na oração, na adoração, na comunhão com os irmãos. Que nós sejamos instrumentos para abençoar outras vidas, ó Deus, que dependerão de nós. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.